Pessoal, boa tarde a todos, né? Eu sou a Karina, gerente de Legal e Compliance aqui da Abimed, né? Sejam todos muito bem-vindos aí. É um prazer estar com vocês. Primeiramente, desculpa ali o atraso, né? A gente tivemos alguns probleminhas aí técnicos, mas vamos começar aí o nosso painel falando um pouco de ética e compliance, né? O compliance que vende. Então, a ideia é ter um painel, né? Uma conversa, na verdade, um pouco mais provocativa, falando como vender no setor de saúde sem cruzar a linha ética, tá? Então, o resumo, é possível vender mais, fechar bons negócios e ainda estar 100% compliance? Né? Hoje a gente tem aqui comigo, né, o Javier Castellanos, ele é Legal Diretor Head of Legal Brasil e Compliance Officer Latam na Philips, advogado com ampla experiência em Legal e Compliance no setor da saúde na América Latina. Eu tenho aqui o Jason Giglio, ele é especialista em Compliance, Governança e Gestão de Riscos. Hoje ele atua como consultor e professor com experiências em grandes empresas e principalmente no setor da saúde. E eu tenho o Beni, né, da SP Law, sócio-gestor da SP Law, especialista em Direito, Regulação e Compliance na Saúde, com atuação internacional e consultoria para organismos multilaterais. Então a gente tem aí um painel super robusto, super pesado aí, com pessoas de nome falando de compliance, tá? Nessa abertura, né, a gente está numa feira de negócios, né? Aqui todo mundo quer crescer, quer vender mais, né, quer ganhar mercado, mas aí tem uma pergunta, né, que a gente sempre faz e que incomoda inúmeras empresas, né? Até onde eu posso ir para fechar uma venda? Até onde, né? No setor da saúde, essa linha ainda é um pouquinho mais sensível, é uma linha muito tênue, que eu sempre uso muito essa palavra tênue, né? Porque não envolve só dinheiro, né? Mas ética, né? Pacientes e principalmente reputação. Você, para construir uma reputação, ela demora-se anos, mas para você destruir ela, às vezes, são segundos, né? Durante muito tempo, né, o compliance foi visto como o departamento do não. A gente é o chato, né? O compliance é o chato. Eu vou lá falar, não quero, não pode, depende. Gente, compliance não é chato, né? Aquele que trava, atrasa, dificulta, mas aí vocês precisam entender que essa lógica mudou, né? Hoje as empresas elas devem crescer de forma sustentável e são aquelas que devem fazer uma coisa mais difícil, que eu acho que é uma dificuldade muito grande, né? É vender com integridade e usar isso como vantagem competitiva. Então a gente vai hoje esse painel ele é mais como se fosse uma espécie de bate-papo, onde a gente vai ter perguntas para cada um deles, né? E obviamente um vai atuar com o outro, né? E vai ser um tom bem provocativo, porque a ideia é que vocês entendam. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande na área de vendas e compliance, né? E aí, como eu disse, a gente é visto como não e está caindo tudo aqui. A ideia é que a gente tenha perguntas específicas. Deixa eu só arrumar aqui. Então, hoje o nosso objetivo é muito prático, como eu disse, né? Entender como crescer e fechar negócios e ganhar mercado sem cruzar essa linha ética. E aí a minha primeira pergunta vai ser para os três, né? Compliance. A gente responde junto, ao mesmo tempo? 1, 2, 3... Não, brincadeira. Primeiro, compliance não é chato, a gente já começa por aí, nós somos super legais, né? Né, Vi? E compliance atrapalha ou ajuda a vender, gente? E aí vocês veem a ordem aí de quem quer começar a responder. Acho que Philips, por favor. Você quer começar vendendo? Obrigado, vou começar vendendo. Boa tarde a todos. Então, eu acho que é uma pergunta difícil, mas eu vejo que compliance ajuda a vender. Hoje eu tenho visto uma evolução também no mercado. Os clientes eles pedem muita informação sobre compliance, privacidade, para nós como fornecedores. Então, as empresas, os fabricantes, eles têm que estar preparados para demonstrar o cumprimento com o programa de compliance, privacidade, riscos. Nesse ponto eu ajudo a vender, né? Eu ajudo os colegas do negócio a como que a gente entrega toda essa informação rápido para você ter uma vantagem competitiva frente a seus concorrentes. Então, muitos dos clientes hoje têm um questionário e uma qualificação para empresas que têm padrões elevados de compliance, ética nos negócios. Então a resposta para mim sim, eu acho que ajuda a vender um segmento talvez premium, mas é um diferencial.
Perfeito. Jason? Karina, acho que principalmente quando a gente pensa na nossa área, que é a nossa área da saúde, acho que não se vende sem compliance. Acho que pelo menos é a minha visão sobre nossa atuação compliance dentro de uma corporação. Né? Acho que pensar um pouquinho aí, pensando em provocações, né? Qual que é o nosso papel dentro da instituição? Acho que de um tiro imediato é falar assim, é garantir conformidade com lei, com regulamento, com um monte de coisa regulatória que a área da saúde tem. Mas somando-se a isso, minha visão de compliance está muito relacionada a risco. Né? A risco do quê? A gente tem que se perguntar. Risco, quando a gente fala de análise de risco ou gestão de riscos de compliance, a gente quer falar risco do quê? Risco que aquela instituição, seja ela uma instituição que vende equipamento, um hospital, uma clínica, um laboratório, risco dela não atingir aquilo que ela foi feita para fazer, né? Que teoricamente, prestar um serviço de saúde, garantir a vida ou garantir a melhoria de vida de um paciente, mas também garantir que ela tenha lucro, que ela tenha entrada de dinheiro, que ela consiga vender. Né? E principalmente na área da saúde, não se vende absolutamente nada se o paciente não tem confiança em você. E se você não tem compliance, você não garante a confiança para o paciente comprar aquilo que você vende. Esse é o meu ponto de vista. Basicamente relacionado a não se vende se você não garante confiança para o paciente. Né? E a gente estava até discutindo agora há pouco os casos que hoje estão aí na mídia, né? Fora da área da saúde, aí, de Banco Master, de IP, quanto não ter confiança pode afetar ou afeta diretamente o que aquela empresa vende. E na área da saúde ainda mais, porque se a pessoa não tem confiança, ela não vai te entregar o que ela tem de mais importante, que é a saúde dela, que é a vida dela. Acho que esse é o meu ponto de vista sobre essa tua pergunta. Perfeito. Beni? Eu acho que tentando trazer uma perspectiva adicional dos colegas aqui, que eu concordo totalmente, eu acho que talvez a pergunta é o que é vender e vender para o quê? Talvez eu colocaria nesse sentido. Olha, se o que eu estou vendendo é um lápis e eu só tenho esse lápis, eu vou embora amanhã, qualquer coisa que não vender o lápis é ruim. Compliance é ruim, logística é ruim, marketing é ruim, eu não preciso, tudo é custo. Eu só quero empurrar esse lápis e eu vou embora, nunca mais. Só que a gente não vende um produto, a gente vende vida. A gente cuida de vida e é uma entrega constante, contínua, olhando para frente, que conversa muito com o lance da confiança. A gente tem aqui na feira colegas que trabalham com serviços de saúde, que potencialmente são os compradores dessas soluções. Hospitais, clínicas, centros de atendimento. Eu não volto para aquele hospital se eu fui mal atendido. Não volto. Mesmo que meu médico fala, eu opero lá, ótimo, eu vou procurar a segunda opinião e lá eu não opero. Isso significa confiança, e confiança significa uma venda, uma entrega real. Então, nesse sentido, se o meu objetivo é vender a longo prazo, eu preciso construir esse caminho a longo prazo. E para tanto, uma venda segura, consistente, juridicamente validada, de acordo com o que é o melhor para o paciente e não para o profissional de saúde ou para a indústria, é uma venda melhor. Então a minha leitura é a de que no ambiente associativo das nossas associadas, a melhor venda é a que tem o compliance junto. Não é como o compliance barrando ou avalista, não, é junto, é criando junto, é gerando junto, é uma venda que coloca a receita dentro do bolso e a amplia para frente. Porque amanhã vai ser mais fácil fazer negócio com uma empresa que é ética. Se alguém te passa a perna uma vez, você vai ter dificuldade de fazer negócio com essa pessoa amanhã. Então a leitura é que sim, concordo com os colegas de que compliance ajuda e demais a vender. Maravilhoso. Javier, vamos falar um pouquinho. Na prática comercial, né? Hoje você atua numa grande empresa. Onde os vendedores eles mais pressionam os limites éticos? Difícil. Eu diria que
Eu acho que o problema está, às vezes, na falta de entendimento. Não que eles puxem uma linha, sino quanto que eles entendem que algo que eles podem estar fazendo pode cruzar uma linha que não deveria. Então, aonde que isso acontecer com maior frequência, ou a gente tem que tomar um cuidado maior, é no mercado público, eu diria. Muitas vezes os vendedores, que o vendedor tem um espírito de, olha, vamos fechar, vamos fazer, vamos ajudar o cliente, vamos mostrar a tecnologia, eu quero solucionar o problema do cliente. Quando se trata de mercado público, você tem que olhar, é um outro terreno, não é um cliente privado. Você tem que entender qual o veículo correto para esse negócio poder ser estruturado. O vendedor quer solucionar a vida do hospital público. Só que existem veículos específicos nos quais você pode entrar, concorrer, mostrar a tua tecnologia. Então é onde eu vejo que o negócio, os vendedores precisam mais preparação, mais estrutura. No mercado privado menos, eu acho que é um mercado mais, não sei se livre, mas menos não tem leis para falar como que o hospital privado tem que comprar ou escolher a empresa que vai fornecer. No mercado público, sim. Então é um terreno mais que você tem que tomar mais cuidado. Perfeito. E mesmo com essa nova lei de licitação, você também sente que isso ainda continua sendo um problema? Não é um problema, mas a nova lei de licitação também tem mecanismos novos, que incluso eu como advogado às vezes preciso entender, estudar, estruturar. A gente trabalha com os colegas aqui, com o Beni, como advogado externo. Então, você tem que entender qual o melhor veículo para essa situação que você tem. Pode ser uma prova de conceito, pode ser alguma concorrência distinta, uma licitação. Então, tem diferentes veículos que você pode escolher e discutir. E muitas vezes, incluso o cliente público não sabe qual o melhor caminho. Então, são dois partes que querem solucionar algo, mas não sabem como. E aí é onde o jurídico, o compliance tem que entrar e estruturar e colocar os limites. Perfeito. E você, Jason, quais são os riscos mais comuns que você vê quando a área do comercial começa a forçar a barra? Então, preciso vender, mas você está falando que não. E quais são os maiores riscos, né? E a gente está vendo isso de todas as formas. Eu acho que vou citar dois, tá? Pra gente também não ficar aqui falando a tarde inteira. Acho que o primeiro deles, conflito de interesses, né? Garantir que, caso o vendedor, mas a gente poderia falar de qualquer outra área dentro da instituição, ou comprador, por exemplo, né, que a gente estava discutindo agora há pouco, garantir que ele está atuando livre de conflito de interesse. Ele está atuando em favor do paciente ou da instituição para a qual ele trabalha, na busca do objetivo que ela tem. Acho que o primeiro é esse, livre de conflitos de interesse. O segundo é garantir o cumprimento das políticas e normas internas dentro da instituição. A gente vê crescente dentro das empresas uma função de trade compliance, né? Que é o compliance garantir que os negócios da empresa estão sendo realizados dentro de acordo com as normas de negócio dentro da empresa. A gente vê cada vez mais, né, o papel, esse role, né, essa figura dentro das empresas. Então eu citaria esses dois itens aí, o conflito e a questão de garantir que o vendedor está seguindo as diretrizes internas. Perfeito. E aí, Beni, a minha pergunta é, você que, né, atua muito na área da saúde, já deve ter visto de tudo mais um pouco, qual foi o dilema mais difícil que você viu, né, ou viveu entre bater uma meta e fazer o que é certo? Aqueles exemplos que a gente estava falando e a pessoa cruza o braço. Vivi aí, tá vendo? Eu acho que o dilema está na pergunta. Em alguns momentos, em algumas situações, você tem apenas uma das duas escolhas a serem feitas. Elas não são compatíveis. Você segue o que é dito como correto, ou você bate a tua meta, ou você faz aquela meta. Nem sempre é compatível as duas coisas. Então eu acho que as maiores lições que eu vivi
sendo consultor externo de operações nesse sentido, são aquelas nas quais o executivo que efetivamente dá a decisão final, que a gente apoia. Compliance instrui, compliance orienta, analisa risco, valida, mas é o executivo, né, ou é o tomador, existe algum tomador ou tomadora de decisão que vai pegar a caneta ou apertar sim ou não. Eu acho que os momentos mais difíceis que eu acompanhei foram os momentos de que alguém escolheu fazer o que o compliance orientou e, em razão disso, ter consequências reais. Não teve bonificação, não teve não sei o quê, e é real, porque não é história da carochinha, é de fato. E também acompanhei, infelizmente, e aí, infelizmente, aparecendo na mídia e no Congresso, tendo que acompanhar cliente, olhando na passagem, eu falei, a gente sabia que isso ia acontecer. O cara está na CPI, o cara está sendo investigado, porque escolheu fazer um caminho. Então, acho que esse é o grande dilema. Às vezes, o trabalho de conformidade, de compliance, é caminhar no sentido de não deixar o executivo com essa escolha, sim ou não. Ou pelo menos não no momento final, tentar ajudá-lo mais cedo nessa caminhada, quando possível. E eu queria só... Pode seguir. Eu só queria completar o que o Beni está falando aqui. Eu acho que o que a gente observa, né, e vê os exemplos dia a dia que a gente vê, por mais que a gente treine, por mais que a gente normatize, por mais que a gente explique, o conflito, o dilema, a corrupção, a fraude, o desvio, ele vai acontecer no sangue quente. Ele vai acontecer naquele momento do sim ou não, naquele momento do fecha ou não fecha, no momento do vou perder a venda, ou vou ganhar, ou o bônus, é no sangue quente. E é muito difícil você preparar a pessoa para agir no sangue quente, porque é difícil você simular, né? Então, só contribuindo aí, porque é muito o que eu vejo. Esses dilemas, eles não acontecem num ambiente seguro, onde o cara está na frente do computador, recebi um e-mail, será que eu posso mandar aqui para a compliance perguntar se eu posso fazer? Gente, se isso acontece, levanta a mão para cima e agradece, mas não vai acontecer. Eu concordo com os pontos dos colegas, só contribuindo. Eu acho que também tem cenário onde as pessoas que decidem não têm toda a informação. Então, acho que também é importante o compliance, o jurídico, mapear todos os riscos, saber levantar os riscos, o grau desses riscos, né? Porque muitas vezes também eu tenho visto que a pessoa que está tomando a decisão não tinha toda a informação. E você pensa, se a pessoa tivesse no momento toda a informação, ela teria tomado a mesma decisão? Talvez não. Então, acho que também existe um dilema de tem que ter toda a informação na mesa para a pessoa decidir. E se mesmo assim, mapeando todos os riscos, todos os problemas, a pessoa decide avançar, é algo grave, né? É algo difícil. Eu acho que, só rapidinho, só para complementar com relação ao que o Ravi trouxe, muitas vezes, além de entender o objetivo da missão, é a intenção daquela venda. Muitas vezes chega na mesa do compliance, chega na mesa do jurídico, seja na mesa do analista, um pedaço do objetivo. Não, queremos vender para bater meta. Ok, já entendi, mas o que está por trás disso? E o compliance de hoje, ele não é mais feito de bobo como no passado. No passado a gente conseguia receber um pedaço da informação. Não quero vender só para bater meta. Ok, eu não converso com a... Hoje, é olho no olho, já fala, pera, vamos lá. Você está me contando que é isso que você quer fazer? Vamos bater um papo sério? Eu sei onde você quer chegar. Eu sei que você quer corromper. Eu sei que você quer ir nessa linha de conflito de interesse. Esse papo reto, esse diálogo, vai facilitar muito a tomada de decisão, para que não chegue meia informação no executivo. E acrescentando um ponto, já que tem pessoas comerciais aqui, eu pelo menos internamente, eu confio muito mais no comercial, que ele traz essa informação o tempo todo, os dilemas. Porque se o comercial que está trazendo um dilema ou uma informação é no momento do fechamento, da venda, e você não conhece a pessoa, não sabe qual... Então, a palavra-chave também que o Beni trouxe é a intenção. Às vezes o compliance também você julga os riscos, o que está no papel, mas também você tem que entender a intenção. Porque tem coisas que você, nesse momento, pode não estar vendo. E é uma questão de confiança no teu negócio. Então,
o time comercial, ele quer vender junto com compliance, ele não quer que compliance atrapalhe a venda, então tem que ser um comercial que traga os dilemas constantemente, que seja uma pessoa próxima, que você possa confiar no comercial. E aí é quando as decisões são boas decisões, porque você sabe com quem que está trabalhando, você sabe que talvez não tem toda a informação na mesa, mas se aparecer algo, você tem uma pessoa em quem pode confiar e falar, não, eu sei que a intenção nesse momento era a correta ou não era a correta. E por isso que decidi frear o negócio. Ô Karina, e aproveitando, né, a fala dos dois, né, e aí também fazendo uma conexão, puxando a sardinha para o nosso lado de compliance do programa, né, a importância do engajamento da alta gestão, do exemplo, né, que empodera o vendedor a dizer sim, a dizer não, a não esconder, né, dá autonomia para esse cara, para que ele possa tomar decisões boas, né? A importância que essa alta gestão tem dentro desse ambiente nosso para garantir que o negócio vai acontecer de forma correta, para garantir que a pessoa vai, ok, olha, eu não fechei por causa disso e eu não vou ser punido, penalizado por não ter feito um negócio que tinha algum risco ou de ter trazido um risco, né? Então, de novo, fazendo conexão com aquilo que a gente vê dentro dos nossos programas, né? Sim, com certeza, e faz total sentido, né? E eu acho que é um dilema muito ético, né? É muito difícil de você... E essa coisa do sangue na hora ali fervendo, é o sim ou não, é onde acontecem as coisas, né? E aí, uma pergunta para os três, e aí... Respondemos juntos? De novo, 1, 2... Brincadeira. Existe um jeito certo de fazer a coisa errada? Ou isso é ilusão de mercado? Porque a gente está falando... Javier, a gente está falando de Brasil. Infelizmente, a gente tem a coisa do jeitinho brasileiro. Existe? E aí, vamos falando de advogado, tudo depende? Não, eu acho que aí a resposta é não. Do meu lado, eu acho que a resposta é não. E aí vem a questão da intenção. Não importa quanto você coloque no papel, tente disfarçar alguma coisa que está errada, em algum momento isso será julgado pela intenção. É aí que e às vezes existe uma linha tênue. Agora, o oposto, às vezes também é um dilema. É algo que está certo, que a intenção está certa, mas que pode ser mal interpretado também. E aí é onde compliance também tem que trabalhar para estruturar da forma correta, trazer o contexto correto. Eu falo isso muito para o pessoal internamente, de compliance também é sobre contexto. Porque amanhã você pode julgar uma situação de uma forma ou da outra. Então é importante o negócio andar junto com o compliance para juntos construir o contexto certo. Olha, essa foi a intenção, isso que a gente quer fazer, qual a melhor forma. Mas a pergunta inicial, fazer o errado de forma correta, não existe, porque eu acho que a intenção em algum momento sai. Com certeza. Karina, acho que a criatividade do ser humano ela é ilimitada. Então a gente pode ter o certo com cara de errado, o errado com cara de certo, o certo com cara de certo, mas com cheiro de errado. E acho que a nossa capacidade também, como compliance officers ou como advogados, consultores de compliance, de interpretar, ela também é limitada. Então, já me vi, provavelmente vocês dois já se viram em algumas situações, onde a gente simplesmente não tem a resposta. E a gente, como profissional dessa área, também tem que ter a capacidade de falar, eu não sei, eu preciso de ajuda, eu preciso conversar com alguém sobre isso aqui, porque me parece certo ou me parece errado, mas eu nunca vi, eu não tenho certeza, eu preciso conversar com alguém. Eu acho que a pergunta é muito boa, Karina, porque imediatamente a resposta é não, não. O grande problema é que a gente está no Brasil. Problema não, né? Exatamente. E aí o que acontece? Eu gosto sempre de discutir que a gente tem dois componentes em governança compliance. O primeiro é a conduta, a política, a regra, ou seja, a organização. A segunda é o enforcement, que é, então vamos entender o que pode, o que não pode, vamos estruturar. A segunda parte é o que vai acontecer se eu seguir o caminho errado. A grande parte das provocações dos nossos times internos vem, mas eles fazem e não dá nada. Todo
Todo mundo faz. Da empresa que eu vim se fazia. Olha lá os caras do Master e não tá dando nada. Olha não sei o quê. Isso eu costumo chamar que é a página 2 do manual. A empresa... É a racionalização, né? O cara fala, não, eu vou fazer o que eu quiser porque não dá nada. O cara ali faz o que quer e não tá preso. Eu vou ser preso porque entreguei um brinde, porque... Eu gosto de... E aí, eu acho que a resposta aqui é: a gente não baliza por baixo. Como empresa, como multinacional, como empresa que quer fazer um negócio sério. Quem quer fazer um negócio sério, sustentável, que cresça, que tenha reputação, não baseia por baixo. Esta prática corrupta é baixa. E isso a gente não faz. Então, esse argumento, mas acho que tem um jeito de fazer o errado certo, é alguém que está olhando pela perspectiva da página 2. Não dá nada. Não dá nada. Então, tanto faz se eu faço compliance, se eu não faço. É aquela empresa que, na hora que você vai fazer um treinamento de compliance, o diretor de venda sai da sala, vai atender uma ligação. Coincidentemente, tocou o telefone. É a hora que você vai fazer um programa específico, ele não tá, ele tá doente, ele tirou férias durante o treinamento. Você sabe que tem, a intenção de novo, né, Ravi, que a gente estava falando. Enfim. E a gente estava conversando sobre isso agora um pouco antes, né? Falando sobre como a gente, quando entra dentro de uma empresa, vai dar uma palestra ou vai falar alguma coisa, como a gente, às vezes, no olhar, nos comentários, nas perguntas, a gente saca... aqui tem coisa estranha. Target. Aqui tem coisa estranha. Tem o cheiro. Agora, tem um outro ponto nesse contexto do comercial falar, não, mas o concorrente está fazendo, eu estou vendo isso no mercado. E às vezes você também, como compliance, tem que desafiar, porque eles também, muitas vezes, e aí não estou falando de corrupção, né? Mas de outras situações que pode ter um conflito de interesse, que pode ter... Só que eles trazem isso de uma forma para te pressionar para, olha, não, todo mundo está fazendo. Um tema exemplo é concorrencial. Então, e aí a resposta é, tá bom, mas me explica como que eles estão fazendo. Você sabe, tem os detalhes, tem o contexto. E aí eu acho que um outro ponto importante é a BIMED. Porque uma outra resposta que às vezes eu dou para meu negócio é, tipo, me fala o que você sabe disso, eu posso talvez falar com essa empresa, ou existe a BIMED, um dos motivos que a BIMED e nossos comitês existem é justamente para a rede de Compliance Officer se conectar. Então, se você vê algo errado no mercado, você pode contatar a pessoa de Compliance da outra empresa e falar, olha, estamos vendo isso no mercado. Então, pelo menos como membros da BIMED, eu acho que é uma rede muito importante para justamente cuidar essas práticas de mercado. Que primeiro, claro, antes de levar para o Compliance Officer de outra empresa, eu preciso entender, olha, comercial, está acontecendo de verdade, de fato, você tem os detalhes, e se for o caso, a gente pode conectar com a outra empresa. Maravilhoso. Jason, vamos lá. Qual é o risco real hoje? Multa, prisão ou perda de reputação? Acho que para o indivíduo é sempre a prisão. Eu estava até brincando, agora é tornozeleira. Não, acho que para o indivíduo é sempre o eu, né? O eu em primeiro lugar. Mas todo esse cardápio aí a gente tem disponível hoje. A gente, não é por falta de lei, não é por falta de... a gente tem tudo isso disponível hoje. Então, quando eu vejo, assim, conversando com os executivos, o que mais assusta é o pessoal. E aí, quando a gente está falando de pessoal, corrupção afeta o pessoal. Concorrencial afeta o pessoal, né? Práticas indevidas na parte de gestão, quando a gente pensa em empresas de capital aberto, afeta o pessoal, né? Muitas das ilicitudes, muitos dos comportamentos indevidos afetam o próprio indivíduo. Cara, e quem já conviveu com um indivíduo por uma ação dele dentro da empresa, passando por uma investigação, sabe o quanto isso dói pro cara, né? Porque, cara, vai bater lá na porta da casa dele, é na casa dele que recebe a intimação, se tem alguma ordem é contra ele, por mais que ele tenha o respaldo da empresa, tá? Então acho que esse é o principal. Agora todo o restante do cardápio também está disponível e vai afetar de formas diferentes, né, a instituição. Uma multa, vai afetar a empresa inteira. Afeta o bônus, afeta o faturamento, afeta a rentabilidade da empresa, né? Uma proibição de operar ou uma limitação de operar
quanto isso não... A gente está vendo, né, todo dia na imprensa exemplos desse. Você não pode, você tem que recolher tal produto. Você não pode operar porque você descumpriu uma determinada legislação de privacidade. Então, acho que está tudo disponível. Se eu pudesse agregar o que o Gílio trouxe, eu falaria que tem uma questão ainda mais importante. Essa pessoa perde o emprego, ela perde o setor, acabou. É uma das primeiras... Reputação. É uma das primeiras medidas que eu tive, talvez um infortúnio, ou infelizmente, eu tive a oportunidade de acompanhar muitos executivos em empresas pós-operações envolvendo fraudes na saúde. É uma medida de barreira efetiva. O trabalho interno de investigação que determina que aquele executivo, aquela executiva estava envolvido é desligar e terminar por justa causa a relação de trabalho. É orientação de matriz. Manda embora. Acabou. Esse indivíduo pode vender coco na praia, que é o caso. Esse indivíduo não volta para o setor da saúde. Então, um indivíduo que tem 20, 30, 40 anos de carreira dentro daquele setor, começou como vendedora, consultor, rep, propagandista, tal, veio para cá, eu fui da enfermagem, o cara acabou aquele setor para ele. Então, assim, ele vai chegar em casa e vai falar o que? Não, eu corrompi pela empresa? Papo furado. Então, acho que esse é eu acho que o que mais assusta... É o pessoal. Mas eu tenho um D&O. Uma das cláusulas de D&O é que ela não te protege em caso de corrupção. Não, eu tenho a apólice que me protege, a apólice da companhia com sede em BVI paga 10 trilhões de dólares se eu fizer alguma coisa, sim, coisa errada não te cobre. É uma das exceções, então o cara tá sozinho, vai ter que pagar advogado ainda. As consequências pessoais são devastadoras, não tem volta atrás. E isso realmente é inegável, né? É o seu CPF que está ali, né? Então eu acho que antes de você tomar uma decisão, e aí a gente, como eu disse, a gente está numa feira muito comercial, é ter esse cuidado. Será que realmente o meu CPF vale isso? Será que a minha reputação como pessoa vale isso? Vou ganhar um bônus milionário e vou desaparecer? Não sei. Então, esse acho que é um das maiores dúvidas, né? Beni, você, né, que trabalha, atua aí com muitas empresas, você já viu alguma empresa perder negócio ou mercado por falta de compliance? Já vi. Aí, se quiserem também. Já vi, tô vendo. Hoje, por exemplo, se a gente for falar da 14133, né, lei de licitação, um dos critérios de desempate é compliance e quadro de governança estruturado. Então a sua proposta é igual à minha é igual à tua, a gente vai para o segundo critério de desempate, que é critério de gênero e equidade. Estamos com bons programas. O terceiro é com custeio de programa de compliance. Se você foi condenado e eu não fui, acabou. Perdeu o negócio. Número 2, tem alguns negócios, especialmente fundações, hospitalares, grandes centros, grandes recursos públicos administrados pelo privados, que por determinação de convênio de atribuição de dinheiro, estabelece, olha, vai ser considerado bid a oferta que venha de um ofertante que tem um robusto programa de compliance. Se a empresa está sendo condenada, se ela está sendo investigada, ela não tem um programa robusto de compliance, ela está fora. A gente já viu. Isso acontece demais. Infelizmente, ou enfim, para a empresa é bom, mas para o mercado é ruim, isso não chega à mídia. Porque o indivíduo só aparece com a mão para trás preso. Mas a quantidade de empresa que quebra, distribuidor, representante, importador, fabricante, filial que quebra por causa de uma operação é gigantesco. É que é feito todo um trabalho para isso não chegar na mídia. Talvez até devesse chegar mais rápido. E se a gente for para uma camada mais abaixo, né, e isso você viveu bem dentro das áreas de suprimentos, né, as empresas hoje, grandes empresas, checam seus fornecedores toda vez que vão fazer uma contratação. Então, um apontamento, uma investigação, um processo, uma mídia negativa, vai fazer perder negócio. Por quê? Porque você vai estar dentro ali de um processo de escrutínio, de due diligence, que vai apontar que, essa daqui que você está olhando tem problema, essa aqui não. Para qual das duas a gente vai?
Do meu lado, eu já vi também distribuidor ou representante perder negócio justamente por isso, porque não passou a due diligence ou porque é um fornecedor que ainda não tem os controles necessários para vender no mercado público, por exemplo. Então, a gente também, dentro da Philips, a gente cria algumas categorias, representantes, distribuidores que podem atuar no mercado privado, mas se eles não demonstram uma certa maturidade em questão de controles, programa de compliance, eles não podem vender no mercado público, né? Então eles perdem negócio por isso também. Nossa, eu acho que a gente vem acompanhando aí no mercado crescente esse movimento das empresas de exigir isso dos seus fornecedores. Só pelo fato deles começarem já a checar, e eu acho que hoje a grande maioria das grandes empresas fazem checagem, fazem due diligence de fornecedor, né? Eu acho que esse é um movimento que foi acontecendo gradual e silencioso, que é muito saudável para esse universo aqui de garantir que as empresas vendam com compliance ou atuem em compliance. Perfeito. E aí tem uma pergunta, né, que ela, como eu disse, é um quadro muito provocativo para a parte comercial. E aí é para você, Javier. Vale a pena ganhar hoje e perder amanhã? Ganhei o bônus de milhões. Eu acho que não. Um pouco indo na linha que o Benny comentou, né? O negócio no setor de saúde é um negócio de longo prazo, de relacionamento, de confiança, de reputação. Então, nada que comprometa teu futuro vale a pela pelo resultado de hoje. É um negócio de longo prazo. Eu acho que os executivos, o pessoal também tem que ter esse mindset. Não só pela parte de compliance, senão eles constroem um relacionamento com clientes de longo prazo. Hoje você vende um equipamento que o cliente tem que ter confiança que se algo acontecer com essa máquina daqui a 6 anos, você ainda vai estar lá. Você ainda vai conseguir suportar esse equipamento. Você, ante qualquer eventualidade, você como fornecedor está junto. Então, eu acho que é uma indústria de longo prazo. Então, não vale sacrificar o longo prazo pelo curto prazo. Perfeito. Alguém quer? E aí a pergunta para os três, né? Aí a gente pode começar pelo meio, não os três ao mesmo tempo. Eu ia perguntar de novo se a gente responde ao mesmo tempo, mas acho que a piada ficou velha, né? Não, ficou. Essa daí ficou do tio do pavê, vai. Brincadeiras à parte. O que custa mais caro hoje, não vender ou vender errado? E a gente está falando assim, eu estou falando de Brasil. Eu acho que vender errado custa mais. Porque se você não vende, você perde a venda. Se você vender errado, pode ter 1 milhão de problemas, certo? Ficou difícil, hein? Não, naturalmente essa é a resposta. Mas o que eu vejo muito no Brasil, principalmente em empresas brasileiras, empresas pequenas, é que essas empresas muitas vezes nem têm o amanhã. Então elas colocam vender hoje como a sobrevivência para hoje no fim do dia. E o vender hoje no fim do dia para a sobrevivência do amanhã. E é por isso que a gente vê tanta coisa errada acontecendo, né? Então, a resposta para essa tua pergunta, ela é óbvia. Não, acho que ela é óbvia. É sempre o mais importante é você ter a sustentabilidade. Mas a gente vê talvez nossa cultura, talvez o nosso mercado, talvez a nossa economia, as empresas tentando sobreviver. E esse tentar sobreviver faz com que ela não implemente um programa de compliance porque gasta, porque é custo. Quantas vezes a gente não viu isso? Não faz sentido, a gente já vem discutindo isso aqui há 40 minutos, mas muitas vezes é o que quando a gente senta na frente do executivo de pequena, de média empresa que vende almoço para comprar janta, é isso que a gente vai ouvir dele. E o nosso esforço como agente de compliance é fazer mudar essa percepção, porque é a realidade. Eu acho que para o fabricante é uma resposta direta, imediata e clara. Não. A não venda é muito melhor que a venda ruim. O problema é quando você tem uma cadeia indireta de venda, né? Você vai para o distribuidor, você vai para o revendedor, você vai para o subdistribuidor, você vai para o mercado exclusivo, não exclusivo, de público, não público. Isso é um problema, porque você pode ter... A gente está falando a partir de São Paulo, mas se você sai dos rincões altos, daqui a gente vai para o norte, nordeste, sul, centro, você pode ter distribuidores, subdistribuidores, subrepresentantes pequenos que querem fazer um bom trabalho para se manter no negócio amanhã.
e aí eles podem assumir muito risco. É nesse momento que entra o que o Ravi estava falando mais cedo, da capacidade de você fazer uma auditoria, de uma revisão, um escrutínio desse distribuidor, subdistribuidor, e não é só dele, é da cadeia societária dele. Porque ele vai mudando, ele monta uma EPP hoje, uma ME amanhã, uma segunda limitada amanhã, aí bota a esposa ali. Essa cadeia precisa ser relevante. Se esse indivíduo pisar na bola uma vez, com uma empresa qualquer, a outra vai pegar ele. Pronto. Então, eu acho que é muito importante cada vez mais cadeias indiretas e de terceiros estarem também no escrutínio dos grupos de conformidade e compliance. E só complementando, eu acho que tocando um ponto que a gente já discutiu também, é o momento da discussão. Essa venda é melhor não vender, é uma venda que pode trazer problema no futuro. O jurídico, compliance, temos que saber precificar isso, colocar o risco tem que ter um valor, tem que ter uma consequência concreta para o negócio tomar uma decisão sabendo que isso pode causar muitos mais problemas que benefícios, né? A gente tem que saber traduzir os riscos em valor para o cliente interno. E eu, assim, pensando, né, principalmente, e a gente está falando de feiras de negócios, de comércio, de comercial, e muitas vezes é um distribuidor pequeno, né? Aqui a gente está falando de uma Philips, tem uma estrutura, temos outras empresas que são grandes, e a gente sabe que o nosso calcanhar de Aquiles são os distribuidores, toda a rede da cadeia como um todo, né? Então eu acho que a gente precisaria ter um trabalho maior, e é uma das coisas que nós aqui da BIMED vem trabalhando principalmente com alguns compliance officers, de ter esse trabalho de, olha, a gente vai, nós vamos fazer uma conversa com os nossos distribuidores. A gente vai até lá, traz um pouquinho do compliance. Não é para jogar no último painel, tá? Porque no último painel o pessoal já está dormindo. Tem que ser nos primeiros painéis e nem perto da hora do almoço. Na hora do almoço a pessoa não te ouve, ela está com fome, ela está querendo ir embora. Mas brincadeiras à parte, trazer isso para perto dos distribuidores, né? Então, os distribuidores, né, aquela cadeia como um todo, ela precisa ter ciência das consequências dos atos delas, né? E eu acho que isso é uma dificuldade muito grande. Então, a gente vem fazendo trabalhos muito próximos, principalmente com cadeias, com algumas associadas principalmente, com essa cadeia de distribuidores, que é onde é o nosso calcanhar de Aquiles, que é o que está vendendo o almoço para jantar ou que está tentando jantar, garantir o almoço de amanhã, né? Então, é onde a gente tem um problema muito grande. E aí, eu vou, né, agora a gente tem 17 minutos, vou fazer perguntas para todos, tá? Hoje, o que um programa de compliance precisa minimamente ter para habilitar e não travar um negócio? Porque, como eu disse, o compliance ele ainda é visto como o chato, o do não. O que eu preciso ter minimamente para que eu não trave a minha área comercial? Se eu puder comentar primeiro, acho que a primeira coisa se o teu programa de compliance, a tua organização de compliance, em maio de 2026, ainda é vista como este personagem chato, trava negócio, retém receita, é o departamento de retenção de receita, o teu departamento é errado. Já passamos 15 anos desse momento. Hoje, compliance é chamado no momento zero do negócio. Ele participa da criação, da negociação, do ajuste. Ele é chamado do produto. Ele é chamado para almoço. Ele não é aquele que almoça sozinho, que ataca um ovo nele porque ele está retendo receita. Se isso está acontecendo, dê uns passos atrás e repense. Então, me parece que o compliance hoje eficiente é aquele que, quando lança uma nova política, é bem recebido. Falou, pô, bacana, esse é o resultado daquele trabalho que a gente vem fazendo há 6 meses, daquele treinamento que nós fizemos, do almoço, da conversa, do bate-papo que o indivíduo me trouxe aquele dia para conversar. É construído a várias mãos. Então, eu acho que é isso. Eu acho que não tem uma receita secreta que faz bem. Eu sei o que faz mal. Em 2026, se ainda ser visto como esse xerife ou a xerifa da coisa. Se a tua companhia tem esse xerife ou aquela xerifa, tem coisa errada aí. Eu acho que se a área de compliance está plugada na instituição, ela possivelmente vai cair nisso que você falou. Não pode estar plugada ali como alguém que vai colocar quais são as normas ou estabelecer as normas, dar treinamento.
fazer uma matriz de risco. Ela tem que estar misturada dentro da instituição, fazer parte da sua cultura, né? E isso não se constrói em 6 meses, não se constrói em 1 ano. Isso é um trabalho de longo prazo que depende da participação de todo mundo, tá? Da alta gestão, da média gestão, da operação, todo mundo é compliance. Isso precisa estar claro para a instituição, que o programa de compliance não é um programa da área de compliance ou do compliance officer. É um programa institucional, é um programa de cultura organizacional, né? E é muito legal quando você está dentro de uma instituição e você vê isso acontecer. Eu gosto de contar sempre uma historinha, né? Eu passei por algumas implementações de programa de compliance e eu gosto de dividir as fases da implementação do programa de compliance pelo meu feeling quando eu estou dentro da empresa. E o meu termômetro é o elevador da empresa. Então, geralmente, quando você entra na empresa, as pessoas não sabem bem o que você está fazendo ali ou não sabem o que você vai fazer. Então, eu brinco que é a fase do deboche, né? Que você entra dentro do elevador, as pessoas falam: chegou o compliance, não pode, não encosta em mim, não fala nada, e fica aquela blá blá blá, aquele é a fase do deboche, né? Mas essa fase passa. Por que ela passa? Porque a gente começa sempre a atuar nos riscos, nos problemas, nas dificuldades da instituição e, inevitavelmente, vai acontecer um desligamento, vai acontecer alguma correção de rota, tá? E aí a gente muda a fase, que é a fase, a gente passa por uma fase onde eu entro no elevador, tá todo mundo blá 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 blá, de repente eu entro no elevador, as pessoas nem respiram, de medo, né? Tem medo da área de compliance. Mas essa fase, felizmente, também passa. E aí acho que a gente entra nessa fase da cultura, onde, cara, tá aqui no dia a dia, não é um negócio que serve para você debochar, porque não vai funcionar, porque aqui não. Nem um negócio de, é para ter medo porque trava negócio, manda embora, não é nada disso. É aquele com, putz, eu não tenho certeza disso, eu tenho um negócio que eu tenho uma dúvida, vai ter um negócio novo, vamos bater um papo para ver que se você tem algum alerta aqui, se você identifica algum risco. Quando a gente atinge isso, aí a gente atinge um compliance, uma cultura de compliance efetiva, que é gostoso, né? Aí é gostoso de trabalhar assim, mas não acontece em 6 meses. Legal. Do meu lado, assim, super de acordo. Proximidade do negócio é super importante. E um outro ponto que eu pensei, enquanto meus colegas falavam, para não travar uma venda, eu acho que a empresa também tem que ter um programa de devida diligência robusto. Você tem que ter discussões. O Brasil é um mercado super complexo. Eu diria assim, não é que não tem uma empresa que não tenha uma notícia ruim, mas sempre tem alguma coisa a ser discutida. Então você vai ter que ter discussões robustas, você vai ter que conseguir antecipar riscos para decidir se você vende ou não vende. E é uma indústria que trabalha muito com terceiros, né? Com intermediários, distribuidores, representantes, integradoras. Então a empresa precisa ter um programa de devida diligência robusto para conseguir identificar riscos, discutir e antecipar. Perfeito. E sim, essa parte do vamos ficar quietos porque o compliance entrou, não vamos respirar, não vamos fazer brincadeiras de 5ª série. Não, gente, isso não existe mais, a gente é legal. E, né, pra gente já caminhando um pouquinho para o final, né? O que uma empresa hoje ela precisa começar a fazer amanhã para vender com mais segurança e compliance? Além da devida diligência. Eu acho que estou com um ponto que você comentou, Karina, sobre essa outra camada, né? Os terceiros, distribuidores. Então, hoje, uma empresa, eu acho que não sobrevive só olhando para si mesma. Falar, eu tenho um programa de compliance robusto, eu tenho as diretrizes corretas. Eu acho que você tem que ir além, porque você depende de terceiros, o risco talvez está nessa ponta. Então, acho que o seguinte passo, para mim, olhando o ideal, é você conseguir também sair de sua zona de conforto interna da empresa e você enxergar quais são os riscos na outra ponta e como você pode desenhar algo que sirva para essa empresa. Porque você não vai poder tratar, por exemplo, falando pela Philips ou empresas de maior porte, você não pode pedir para um distribuidor cumprir com um programa de compliance tão robusto e complexo como o de uma multinacional.
Então você vai ter que entender riscos, adequar e você trazer algo que funcione para eles. Então, chegar na realidade do terceiro e não só olhando para a tua empresa. É uma tangibilidade, né? Porque eu acho que é o maior desafio. Você tem um programa de compliance, obviamente, para um tamanho de uma empresa de vocês, ter um programa, de repente, de terceiros, uma política voltada para terceiros, né? Que aí você vai entender lá na ponta o que está acontecendo. Eu acho que isso faz sentido. Jason, Benny? Eu acho que a coisa 1, 2, 3, 4, 5... primeiras a serem feitas estão relacionadas ao tone at the top, ao exemplo, à vontade de quem manda, à vontade do dono. Se essa pessoa, se esse grupo de pessoas não quer, não concorda, não vai acontecer. A gente corre um risco grande, muito grande disso dar ruim, né? Por mais que a gente crie controles, por mais que a gente coloque processos e tudo mais, acho que se a gente não tem o exemplo vindo de cima, se a gente não tem a diretriz vindo, e se perguntou a primeira coisa, né? Eu acho que a primeira coisa é isso, é garantir que quem está em cima concorda, dá o exemplo e vai cumprir. Acho que essa é a primeira coisa. Eu acho que, para não repetir o que os colegas falaram, eu talvez traria duas questões. Eu acho que um programa de compliance bom é um programa de compliance efetivo, então cada vez mais a gente vê o trabalho de comunicação de compliance. Então não basta a gente ter um programa, mas ele precisa ser facilmente compreensível, ele precisa ser validável. O indivíduo que começou hoje na companhia precisa entender tão bem daquele programa e ler tão facilmente quanto alguém que está ali há 20 anos. Não, você precisa ter 2 anos de empresa para entender o que significa isso. Pô, não, tá errado. E acho que um segundo passo é o passo da evolução. Compliance não tem um objetivo finalista. Quer dizer, eu cheguei lá, acabou. Eu estou certificado, seja com Proética, acabou agora. Não, pelo contrário, agora você continua. Então eu acho que o programa ele precisa ser fácil, ele precisa ser compreensível e em evolução. Sempre evolução. Então, cada vez mais a gente evitar aquela modelagem de traduzir para o português e adaptar o que é proibido só. Aí o cara vai ler, tá um negócio meio americanizado ou afrancesado, o que quer que seja, tá bem estranho. Eu acho que isso tem que acabar. E cada vez mais visual. Tem que estar visual. E às vezes, eu me surpreendo às vezes com pessoas que têm muito tempo trabalhando e que elas não entendem às vezes uma regra muito básica. Então acho que é super importante isso que você trouxe, BND, saber explicar. O comercial ele tem que entender não só a regra, sino o porquê da regra. Porque só entendendo o porquê que existe essa regra, a pessoa vai conseguir adaptar isso em situações diferentes, porque não toda situação é igual. Então, o motivo dessa regra permite que a pessoa tenha a cintura para entender e falar, não, isso aqui pode ser um problema, porque eu entendo o motivo dessa regra por trás. Gente, perfeito. A gente está aqui caminhando já para o final, né? Eu acho que a conversa aqui a gente ficaria 15 horas falando e, obviamente, a gente vai ter oportunidades para isso. A gente vai ter uma semana, provavelmente, um turbo de compliance. Está todo mundo convidado. Vocês também já fiz o convite, né? E aí, só para a gente fechar, né? Aqui, hoje a gente precisa ser honesto, né? Quando a gente fala de compliance, principalmente num evento como a Hospitalar, onde todo mundo está aqui para fazer negócio, existe um desconforto, né? Que ninguém gosta de falar. Por muitos anos, e talvez, como eu disse, né? Atualmente, parte do crescimento no setor veio justamente de uma zona meio cinzenta, né? Então, a gente sabe aí N investigações, né? A diferença é que hoje esse jogo ele mudou, né? Então hoje não é mais só fazer o errado e não ser punido, como vocês mesmos trouxeram nessas falas, né? O risco maior é ser exposto, né? Perder mercado e simplesmente perder competitividade. Eu acho que hoje é o maior dos maiores riscos, né? E no fim a diferença é muito simples, né? Tem empresa que quer vender, né? E tem empresa que pode ser investigada a qualquer momento e sair ilesa.
Será que a sua empresa está preparada para isso? Eu acho que essa é a pergunta que fica aqui para todos, né? Agradeço a todos aí por estarem aqui, né? Obviamente, os meninos, acho que vão ficar mais uns 10 minutos, estou pedindo demais, que já tudo se atrasou. Quem quiser conversar, tirar dúvidas, eles estão aqui. Também estou à disposição, a gente vai estar aqui os 4 dias de feiras. E agradeço a todos aí, por estarem aqui conosco e, tendo dúvidas, estamos à disposição. Gente, muito obrigada aí pela audiência, tá? Obrigado.